Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o Ministério Público Eleitoral, para entender a importância do Ministério Público Eleitoral no processo eleitoral brasileiro. Bom, onde a gente vai encontrar as definições do que é o Ministério Público? Vamos encontrar em três diplomas. Primeiro na Constituição, que vai do artigo 127 até o artigo 130A. Depois nós vamos encontrar na Lei Orgânica do Ministério Público, que é a Lei 8.625 de 93, e a Lei Complementar 7593 do Estatuto do Ministério Público da União. Bom, de acordo com a Constituição, o Ministério Público é uma instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos direitos sociais individuais indisponíveis. Mais um pouquinho na Constituição, vocês encontrarão que cabe ao Ministério Público, além dessas funções, a proteção do patrimônio público, histórico, cultural, artístico e paisagístico, bem como o controle externo das atividades policiais, a defesa dos índios, meio ambiente, entre outros. Bom, esse Ministério Público, esse é o Ministério Público Geral. A Constituição vai mostrar a divisão dele. Então, o Ministério Público abrange o Ministério Público da União, que compreende o Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público Militar e o Ministério Público no Distrito Federal e territórios. Esse é o inciso 1. O inciso 2 fala que o Ministério Público Estadual, fala da divisão também, além do Ministério Público da União, o Ministério Público Estadual. Bom, qual que é a função, então, do Ministério Público? Quando a gente fala de Ministério Público Eleitoral, que é o tema do vídeo, a função dele é intervir em todas as fases do processo eleitoral, porque o Ministério Público Eleitoral ele tem uma composição mista, ele não é um órgão instituído só para isso, ele é composto por membros do Ministério Público da União e do Ministério Público Estadual, né? Esse da União, que é o gênero do qual a espécie é o Ministério Público Federal. Então, a composição dele nos tribunais regionais eleitorais, nós temos os procuradores da República, para as eleições estaduais. Para as eleições municipais, nós temos os juízes eleitorais, e aí quem atua do Ministério Público, o membro do Ministério Público, são os promotores eleitorais. E no Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, quem atua lá é o Procurador-Geral da República, que é o Procurador-Geral Eleitoral e o Vice-Presidente, ou Vice-Procurador-Geral da República. Quais são as atribuições do Ministério Público Eleitoral? Bom, ele pode atuar tanto como parte, e aí ele pode propor ação ou interpor recursos na área eleitoral, quanto ele pode, como fiscal da lei, ele pode apresentar o parecer. Essa é a parte que se liga umbilicalmente ao artigo 127 da Constituição, quando fala que o Ministério Público é essencial à função jurisdicional do Estado. Então, no exercício do poder público de prestar o serviço jurisdicional, que quem faz isso é o Poder Judiciário, o Ministério Público ele é essencial para isso. Por quê? Porque ele atua como fiscal de um lado e de outro também como parte, podendo propor, como nós falamos, ação penal, inquérito penal, inquérito civil, ação civil pública, por aí vai. Bom, então nós vimos sobre isso, quais são os crimes, quais são as áreas dentro dessas atribuições. Então tem a área administrativa, a parte de fiscalização sobre pedido de alistamento eleitoral, revisão do eleitorado, etc. Os procedimentos preparatórios e investigativos também. Quais são os princípios institucionais do Ministério Público? São 3. A unidade, o Ministério Público, cada um deles é um todo, tendo um órgão, ele é um órgão central, onde você tem um chefe único para todos, embora vamos ver que cada um dos membros do Ministério Público tem a independência funcional como o terceiro princípio institucional. O segundo princípio institucional é a indivisibilidade do Ministério Público. O quinto, a verba eleitoral e a independência orçamentária. Quando se fala em independência orçamentária, diz respeito à elaboração da proposta, do salário, dos vencimentos do Ministério Público, a gestão e a aplicação desses recursos, né?
a verba do Ministério Público Eleitoral vem da Justiça Eleitoral. É uma crítica também que se faz se realmente isso fere a autonomia financeira ou não. E por último, quais são as garantias do Ministério Público Eleitoral? Tudo isso é para que você entenda a importância do Ministério Público Eleitoral, a composição, a competência constitucional e como ele é fundamental para o exercício da democracia, que é o ato de votar. Então, algumas garantias ao cargo são inamovibilidade, ele só pode ser movido de onde ele está atuando, onde ele está lotado, com um procedimento administrativo legal assegurado a ampla defesa. A irredutibilidade de vencimentos, então não pode diminuir os vencimentos do promotor, do membro do Ministério Público, e é vitalício, ou seja, depois de 2 anos de efetivo exercício do cargo, só pode perder o cargo, né, o membro do Ministério Público, após a pena aplicada em decisão judicial transitada e julgada. Bom, essa é a importância do Ministério Público Eleitoral para essas eleições de 2016 e para todas as outras. Para aqueles que têm alguma dúvida sobre qual a função e a importância do Ministério Público, ressaltamos aqui que o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um sistema eleitoral onde atuam o Poder Executivo, o Poder Legislativo, o Poder Judiciário e o Ministério Público, trazendo um sentido de ordenança, um sentido de transparência no exercício do procedimento ou do processo eleitoral, tá bom? Pessoal, muito obrigado pela atenção, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.